Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super? Qual é o melhor Dragon Ball? O que torna um Dragon Ball melhor do que os outros e um Dragon Ball pior que os outros? O que será? Enfim, no vídeo de hoje vamos conversar sobre esse tema aqui, que vai ser baseado na escolha que a gente viu nas histórias e também na minha opinião, beleza? Eu sou o Kaique, vocês têm mais um vídeo aqui do canal do Shonen Mania. Se é a sua primeira vez aqui, não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para perder nenhum vídeo. Se gostar do vídeo, deixe seu like e também compartilhe para os seus amigos, tranquilo? E também comenta aqui embaixo, qual é o seu Dragon Ball favorito, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar a desenrolar aqui o tema, eu tenho um pedido para vocês. Esse vídeo ele é baseado no que a gente vê nas histórias do Dragon Ball e também na minha opinião. Então, bora começar aqui. Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super, né? Os dois são de épocas completamente diferentes, né? E um lançou lá, chegou aqui no Brasil, né? Lá pro finalzinho dos anos 90, enquanto que o Dragon Ball Super chegou aqui no Brasil, né? Lá pra 2017. Então, tipo assim, são gerações completamente diferentes que pegaram cada Dragon Ball, né? Enquanto que o Dragon Ball Z ele vivia numa época que as coisas na TV eram mais liberadas, né? E hoje em dia as coisas são mais restritas, porque muita coisa mudou, né? Inseguranças, políticas e tal. Então, tipo assim, o Dragon Ball Super ele passa, né? Por toda uma politicagem e muitas coisas não são tão violentas como antigamente. O público ele é feito por um público diferente do Z. Ele não tem aquelas cenas, né, exageradas que tinha no Z, né, de coisas que se acontecessem hoje, não teria Dragon Ball, seria cancelado ali na mesma hora, né? Vocês me entendem o que eu tô falando, que tipo de cenas. Mas enfim. Mas aí eu te pergunto, qual é o melhor Dragon Ball? É o clássico? É o Z? É o Super? É o GT? É o Dragon Ball Super Super Heroes? É o Super Dragon Ball Heroes? Enfim, qual é o melhor? Enfim, como é que a gente... Vamos lá, agora eu vou focar aqui nos principais, né, que são o Z e o Super. E quando a gente vai falar sobre qual é o melhor Dragon Ball, muitos, né, vão ali e botam o Dragon Ball Z num pedestal, enquanto que o Super, muitos atacam ele, tanto o anime quanto o mangá. O anime acho que ainda é o que mais sofre. Mas enfim, e quando eu vou falar, né, quando eu penso em comentar e tentar comparar o Dragon Ball Z com o Dragon Ball Super, eu lembro muito da comparação de Naruto clássico com Naruto Shippuden, ou até mesmo Naruto clássico com Boruto, o Naruto Shippuden com Boruto. Mas o que mais acontece ali é o clássico com o restante da história, né, com Shippuden e Boruto. Mas esse vídeo aqui eu vou focar aqui no Dragon Ball, porque esse tema eu acho muito interessante. Enfim, as pessoas que acompanhavam o Dragon Ball, o Z, né, lá na época que passava na televisão aqui no Brasil e tal, ainda passa, né, no Cartoon, Dragon Ball Z Kai, mas tô falando aqui do Z lá antigamente. O pessoal que assistia aquele Dragon Ball lá na época, eles eram jovens e tal. Hoje todo mundo já é adulto, muitos já tem filhos, e tipo assim, tá numa fase da vida que não é mais o público-alvo de Dragon Ball. E essas pessoas, a grande maioria, né, desmenospreza o Super por algumas características que eu vou dizer aqui, como a animação, a história e, por exemplo, o Goku ser muito infantil. Vamos focar aqui nesses itens aqui, vamos desenrolar eles mais um pouco. Vamos lá, em questão de animação. Será que Dragon Ball Super é inferior a Dragon Ball Z em quesito de animação? Muitos usam e falam, né, da comparação injusta do episódio 5 de Dragon Ball Super, como se os 131 episódios do anime fossem daquele nível, né? A gente sabe que tem um deslize muito grande naquele episódio, que ainda foi corrigido depois, mas não melhorou assim, tanto assim, mas ainda melhorou um pouco. Mas o resto do anime não é desse jeito, entendeu? O anime, ele melhora, né? Ainda mais quando vai chegando ali pra frente, da saga Black, ali em diante, a animação em quesito melhora muito. O Torneio do Poder é o auge de animação, a gente vê vários poderes diferentes de animações. E as pessoas falam isso como se no Z, né, os vários episódios que tem não tivessem animações ruins. Inclusive, ele tem a mesma quantidade ou até maior do que o Super. Porque a gente, quando a gente pensa em Dragon Ball Z, eu mesmo, quando eu penso em Dragon Ball Z, eu não penso em nenhuma cena zoada. Inclusive, quando eu assistia Dragon Ball Z, eu não reparava nas coisas mal feitas, nas cenas ruins. Tanto que eu só fui saber isso depois que eu terminei
Dragon Ball Z, né? Que eu fui, né? A gente vai na internet, a gente encontra os erros, né? E as coisas. E se não fosse na internet, ia passar tudo batido. Porque eu assistindo o jeito, né? Que negócio muito bacana, né? Eu não tinha percebido na época que eu tava assistindo. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha 12, 13 anos, por aí. Eu não lembro, nunca reparei. Porque quando a gente pensa em Dragon Ball, a gente pensa no Goku virando Super Saiyajin 3 pela primeira vez, com o Gohan despertando Super Saiyajin 2, né? O Kamehameha de pai e filho, Goku virando Super Saiyajin 1 pela primeira vez. A gente pensa nesses momentos, que a animação tá ali, né? No auge e tal. Como a gente pode ver, sei lá, por exemplo, em Dragon Ball Super, o instinto superior, entendeu? Por exemplo, alguns momentos desse tipo. Mas enfim, eu acho essa comparação de animação muito injusta, até porque são épocas completamente diferentes. E as técnicas de hoje em dia de Dragon Ball é muito melhores usadas do que as antigamente. A tecnologia avançou, as pessoas podem acabar não gostando do estilo de traço, né? Que a arte de Dragon Ball Super é bem diferente do Z. Eu acho a do Super mais limpa, maneira e tal. Eu só tenho uma ressalva que eu não gosto tanto daquele brilho que tem no rosto dos personagens na grande maioria das vezes. Só isso. O resto tá ok. É mais colorido e tal. Enfim. Outro ponto aqui que eu acho injusto, eu acho até errado de comentário, que o Goku tá mais infantil no Dragon Ball Super. Sendo que eu acho que isso não é verdade. Porque no Dragon Ball Super, ele pega ali um público diferente, né? Ele pega ali as crianças mais novas e tal, de novo da nossa geração aqui mais nova, e ele foca ali mais no humor. Como a gente pode ver nos próprios desenhos do Cartoon Network mais recentes, né? Eles são um pouco diferentes dos desenhos antigos. E esse humor que eles usam é o foco do Dragon Ball. Não é mais tanto aquela seriedade que tinha ali no Z, né? E tal. Então, tipo assim, o Goku, desde o clássico, ele foi mostrado uma criança inocente, brincalhona, animado, doido pra lutar, um típico protagonista de shounen. Só que em Dragon Ball Z, a gente viu no anime mais um lado sério do Goku, né? Quando a gente vê, tipo, o Goku ali lutando contra o Freeza, ali lutando contra o Cell, contra o Majin Buu e vários outros momentos, a gente vê um Goku mais sério. Porém, esse não é o Goku originalmente no mangá. Curioso, vou deixar aqui passando na tela uma imagem comparando o anime com o mangá. No mangá, o Goku ele é mais alegre, ele é mais divertido, ele é mais bobinho do que é no anime. E nisso, o Dragon Ball Super ele resgata mais essa característica do Goku, que é uma criançona no corpo de adulto, né? Basicamente. Então, você pode não gostar desse lado do Goku, mas falar que o Goku infantilizou, né? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o Goku ele é daquele jeito ali de fato, então eu acho que ele não infantilizou. Pode não gostar desse lado dele. Ok, no seu direito. Mas dizer que ele infantilizaram o Goku, eu acho que não. Pegaram, só focaram mais no lado dele, mais brincalhão. Tanto que tem alguns momentos do Dragon Ball Super que ele age mais sério. Né? Tem alguns momentos ali da Saga Black, tem alguns momentos do Torneio do Poder. São poucos, mas tem, né? Que como eu falei, é outro jeito que eles fazem o Dragon Ball Super, né? Então pra também não gostar, na sua opinião, mas dizer que é errado, que é ruim, eu já acho que não. Mas enfim. Agora a história de Dragon Ball Super. Muitos também dizem que não tem tanta emoção quanto o Dragon Ball Z. E cara, nisso daqui eu discordo muito que não tem tanta emoção. O Dragon Ball Super ele começa ali com a adaptação dos filmes da Batalha dos Deuses e com o renascimento de Freeza, né? E tipo, particularmente não são minhas histórias favoritas de Dragon Ball. Eu acho boas, até divertidas, mas não são as melhores. E é aí que eu falo que eu acho que Dragon Ball Super começa depois de verdade, né? Desses dois filmes, né, adaptados, porque a partir do torneio do universo 6 e do universo 7, começa ali uma coisa muito bacana, e depois tem a saga Black, que pra mim é uma das melhores sagas de Dragon Ball, apesar do final meio duvidoso, mas é muito bacana a temática de viagem no tempo voltando com o Goku Black, vários mistérios, né, com os mistérios parecidos com a saga da saga Cell, né, tipo assim, o que tá acontecendo, por que tem um céu aqui, por que tem lá, acho isso muito maneiro, a saga Black é muito boa. E depois disso a gente tem, né, o Torneio do Poder, que é o auge, um dos maiores auges de todo o Dragon Ball. O estilo superior, muito hypado, eu acho sensacional. Então dizer que o Dragon Ball Super tem uma história inferior, pra mim não cabe. Eu acho que não tem nada a ver. Inclusive, gente, cara, Dragon Ball é porque, vamos lá, como vou voltar aqui. Quando a gente assistia Dragon Ball, o Z, né, a gente fala, caraca, tudo muito grandioso, tudo muito maneiro. Mas, gente, Dragon Ball, me perdoem, mas tem uma história
simples assim, entendeu? Não é nada tão complexo. Eu sou fã, tá? Aqui, blusa de Dragon Ball clássico ainda por cima, porque foi o primeiro Dragon Ball que eu assisti, foi o clássico. Foi do clássico até o Super. Enfim. Então, tipo, dizer que a história ela é ruim porque ela mantém a mesma simplicidade que era o Z, eu acho, tipo assim, porque a gente lembra dali com uma memória afetiva. E eu vou falar sobre isso, né? A gente lembra, caraca, era muito grandioso, era muito isso, porque era de tal jeito, sendo que não era, gente. Não era. Que podem assistir Dragon Ball Z de novo. Vocês vão assistir com aquela nostalgia e tal, mas é aquele negócio, né? A gente vai assistir de novo e vai falar, pô, não era tão bom quanto aquela vez que eu assisti, né? Que a gente tava em outro momento das nossas vidas e tal. Então, tipo, é isso. E, cara, outro adendo aqui que eu queria comentar é que muitas pessoas também reclamam do Toyotaro, que é quem desenha o mangá de Dragon Ball Super. E também quem escreve a história atualmente, né? Não é o Akira Toriyama, ele só revê ali, faz algumas coisas, mas quem tá de fato nas mãos do Toyotaro. E, cara, sinceramente, eu vou botar aqui uma imagem na tela. Qual é a grande diferença que faz um ser bom e o outro ser ruim? Não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Claro que o Akira tem suas características, como o Toyotaro também tem. É muito errado você querer que um artista seja totalmente igual ao outro. Eu acho isso um absurdo, porque cada artista tem suas próprias características e elas têm que ser mostradas, porque não adianta copiar, é cópia, tentar fazer idêntico ao outro. O traço do Toyotaro é um traço adequado a Dragon Ball, é a mesma característica, os rostos, os cabelos, eles fazem uma fisionomia um pouco mais diferente, que eu gosto bastante também e tal. E cara, não faz sentido vocês criticarem o Toyotaro, beleza? Não faz, entendeu? Criticar dizendo que é ruim. Claro que tem alguns momentos que a gente pode falar, pô, podia ser melhor aqui, como com o próprio Akira Toriyama, né? Mas enfim, eu não entendo essas críticas todas. Mas agora, a palavra-chave do vídeo, que é a memória afetiva. A memória afetiva é quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, em algum momento da nossa vida, que a gente é divertido, é um momento de carinho, é um momento de alguma coisa, e tipo assim, a gente não percebe tanto na época, mas depois que passa um tempo, a nossa vida muda e as coisas não são mais do jeito que eram antigamente, e a gente tem, e aquele momento que a gente viveu foi uma época boa, a gente fica com uma memória afetiva, a gente começa a romantizar um pouco aquela época, o que a gente fazia, o que a gente assistia, e o que acontece com o Dragon Ball Z, basicamente. Cara, muita gente não reassistiu o Dragon Ball Z desde os anos 90, e já foi direto pro Super, entendeu? Quando começou a lançar. Mas, tipo, eu não tô falando que o Dragon Ball Z é ruim, não, gente. Longe disso, pelo amor de Deus. Não tô falando disso. A questão do vídeo é a diferenciação, né? Dos Dragon Balls em comparação ao gosto do público, né? E as memórias afetivas. E a memória afetiva, ela causa isso, né? Tem aquele momento de nostalgia, aquele momento de afeto e tal. E remete assim, pô, essa Dragon Ball Z me remete à minha infância, ao que eu fazia naquela época. E cara, e tá tudo bem. Só que aí a gente pega essa memória afetiva, né? E compara com tudo que sai novo. Porque o que sai novo tá na cara. É novo. Não teve tanto tempo para a gente se apegar quanto a gente teve muitos anos para se pegar o que já foi feito há muito tempo, entendeu? E cara, é basicamente isso. E tipo, o Dragon Ball Super foi uma porta muito importante para Dragon Ball, que ele reviveu Dragon Ball, né? O último episódio de Dragon Ball Super passou em muitos lugares do Brasil, né, para ser transmitido. Isso é muito bacana. E o Dragon Ball Super ele resgatou ali o Dragon Ball, né? Porque ele já estava ali afundado, era escuro, porque não tinha nada atual, né? E ele trouxe novos fãs para a história. Eu fui um deles. Eu conhecia Dragon Ball, tinha visto algumas coisas, mas não acompanhava, não vi tudo. Quando eu vi, eu não lembro qual foi a primeira coisa que eu vi. Acho que não lembro na verdade, mas eu lembro que eu falei, cara, tá maneiro isso daqui, vou começar a assistir. Aí eu vi desde o clássico. Foi isso. Minha história com Dragon Ball foi assim. Eu conheci pelo Super não. Tive interesse a partir do Super, e aí eu comecei a ver tudo. Foi essa basicamente a minha história com o Dragon Ball. E tá tudo bem, você não gostar de Dragon Ball Super, você não gostar de Dragon Ball Z, do clássico, do GT. Mas enfim, agora, menos esperar um Dragon Ball, porque geralmente quando a gente fala disso aqui, não fala só das qualidades, a gente fala da memória afetiva, entendeu? E é basicamente isso. Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo
suas opiniões aqui nos comentários, sem ofender ninguém, tranquilo? E eu quero ter outro pedido pra vocês. Querem colecionar mangás, ou vocês querem colecionar mangás de Dragon Ball? Bota aqui nos links na descrição, beleza? Que tem mangás em promoção, com preços super baixos lá na Amazon, tranquilo? Então galera, daqui foi o vídeo, espero que vocês não me matem, que vocês, né? Enfim, obrigado por quem assistiu até aqui. Deixe seu like se gostarem, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tranquilo? Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!